E é muito importante ver esse conselho hoje cheio, mobilizado, com cada vez mais gente, inclusive os estudantes da moradia estudantil também estão aqui reivindicando o problema. A mesma moradia que tem menos de um ano pronta e já tem vários problemas estruturais, com falta d'água, com vazamento, com internet que não funciona, um monte de problema. Bom dia, pessoal. Eu sou Camila, estudante de pedagogia, sou do coletivo Não Vou Me Adaptar e também no coletivo meu, que é Moradia Estudantil UF. Estava desligado. Então, também sou conselheira do CUV e sou do Conselho Deliberativo da Moradia Estudantil. Falar um pouquinho aqui da moradia. O que está acontecendo? São 5 estudantes, 5 residentes, são 5 famílias e 5 sonhos que estão sendo enterrados a partir da notícia em que esses estudantes estão sendo expulsos da moradia, apenas porque não responderam o critério de qualidade, né, de excelência que a universidade exige. São 5, e desses 5, 3 são negros e 1 indígena. Acho que dá para a gente refletir aí qual é o projeto de educação que essa universidade tem defendido, né? Tratando também a assistência estudantil como um mérito e não como um direito, né? A gente sabe aí que a gente vem de um processo de lutas que um exemplo desse processo foi a ocupação da reitoria em 2011, que muitos participaram, e uma das pautas era a construção de moradia, e que não tinha na época, né, a expansão aí, dos bandejões, e depois a greve de 2002, a greve das federais, que a gente conseguiu aí o avanço de ser a 2ª universidade do Brasil que mais conseguiu aumento na verba do PNAS, né? A gente sabe que esse dinheiro ele não é suficiente, essa verba não é suficiente. Mas dentro dessa verba tem um valor específico que é destinado à construção e expansão de moradias, ou seja, para moradia. E o que a gente tem visto hoje? Que essa verba, ela tem servido também, não que a gente não defenda, tem que ter auxílio moradia, mas tem que ser investido de fato na construção e expansão de moradia. Porque a gente sabe que auxílio moradia isenta a universidade do cuidado com o estudante. Porque eu dou um valor X, que não dá para pagar, um aluguel aqui em Niterói, porque a gente sabe que Niterói é uma das cidades que tem o metro quadrado mais caro do Brasil, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. E aí isenta a universidade de estar se responsabilizando por esses estudantes. Então, a gente defende que seja investido, sim, na construção e expansão de moradia. Atualmente, vocês sabem que existem 2 moradias, né? Uma em Rio das Ostras e uma em Niterói, que aproximadamente são 350 vagas, que a gente fez um cálculo que não abarca nem 0,5% do número de estudantes que temos hoje na UF, que já está chegando a 44 mil, né? A gente fez, a partir das discussões e elaborações, a gente fez uma lista de propostas. Seria, a gente exige a gestão participativa nas políticas de assistência estudantil, acompanhamento psicopedagógico e apoio social constante às necessidades desses estudantes assistidos, anulação imediata do artigo 31, parágrafo 2 e 3 do Estatuto Geral das Moradias, que vale a pena ressaltar que esse estatuto foi votado aqui nesse Conselho Universitário, e que não passou por um processo de discussão com a comunidade acadêmica de forma ampla, tinham representantes, mas nós, moradores, não participamos dessa construção. E esse artigo, ele prevê que se o estudante reprovar 50% das disciplinas que ele se inscreveu, ele está fora. E se ele reprovar por falta, também está fora. Não leva em conta a situação social, o contexto daquele aluno, não leva em conta se aquela disciplina tem histórico de reprovação em massa. Então, está exigindo aqui a revogação, a anulação imediata desse parágrafo, 31, é o artigo 31, parágrafo 2 e 3. A suspensão temporária de todo o estatuto até o final, até a criação de uma comissão de conselheiros residentes para a reformulação do mesmo, para que ele possa ser construído e redefinido de forma democrática verdadeiramente.
Ampliação e construção de moradias e bandejão em todos os campos da universidade. Queremos moradia, meritocracia. Queremos moradia, meritocracia. Queremos moradia, meritocracia. Bom dia, gente. Eu sou o Jonas, eu sou da direção majoritária do DCE e sou residente da Moradia. Eu pedi para a gente dividir a fala, eu e a Camila, porque eu quero falar especificamente sobre uma coisa muito importante, que é a revisão do Estatuto. A gente tem um Estatuto que rege todas as moradias, que foi construída por uma comissão que foi há muito tempo. Assim, né? E a gente sabe que as políticas de assistência estudantil, elas existem hoje na universidade pública, e principalmente na nossa, por mobilização dos estudantes. O projeto que amplia a universidade não tem tido olhos para assistência estudantil se os estudantes não tivessem se mobilizado pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil, pela nossa moradia estudantil daqui, pelo Plano de Assistência Estudantil da UF. Então, é muito importante que a gente tenha sempre uma relação democrática de gestão desses recursos de assistência estudantil, onde os estudantes, que são quem usufruem dessa política pública, tenham parte nas decisões. Então, a nossa proposta é que tenha uma nova comissão para reformular o Estatuto e repensar ele, e que essa comissão ela dê origem a algum órgão, algum setor da universidade que seja permanente, porque um Estatuto não pode ser pétreo, ele não pode ser regras fixas para sempre, ele tem que estar em constante diálogo, em constante mudança, ele tem que atender constantemente as necessidades dos estudantes, porque é para isso que ele serve, para que a nossa estadia na moradia e na universidade seja melhor, e não para que a gente tenha nossos direitos limitados. E uma audiência pública com a PROAS, para a gente pensar as políticas públicas de assistência estudantil de forma coletiva com os estudantes. E não da forma como tem se dado da PROAS decidindo e nos informando. A gente está fazendo um abaixo-assinado para que essas pessoas não sejam expulsas, essas pessoas que estão sendo expulsas da universidade. A gente já tem por volta de 300 nomes, porque a gente acha que os critérios, se é que tem que ter critérios de permanência na moradia, tem que ser decidido junto com os estudantes, e não para os estudantes. Então, a gente, no momento, acredita que essas pessoas que estão sendo expulsas de forma muito arbitrária, e a gente exige que essas expulsões sejam revogadas imediatamente. O Jonas não era conselheiro e teve a oportunidade de falar. Eu gostaria de chamar o pró-reitor, para que pudesse. Vocês ficam aqui mesmo para escutar o pró-reitor e o diretor da moradia para fazer um contraponto, colocar... Não, depois você está escrita. Sim. Tá, vamos só organizar o limite em torno de 5 minutos no máximo para falar, tá? Na moradia, a nossa movimentação tem sido outra. E a gente tem feito ela junto com a oposição. A Camila esteve conosco na última, anteontem, na moradia, onde a gente pôde conversar com os estudantes que estão para serem expulsos da moradia estudantil, que a gente acha um absurdo, porque a universidade não pode estar refém da meritocracia para dizer quem merece e quem não merece estar num alojamento que, na nossa opinião, tem um número muito pequeno de vagas, que não atende à necessidade real dos estudantes da UF de Niterói, e que é um problema que se alastra pela UF como um todo, já que somente Rio das Ostras tem moradia além de Niterói, sendo uma moradia de 48 vagas, que também não dá cabo para as necessidades daquele campus. Bom dia, conselheiros. Como a Bia disse, eu também sou morador. E reiterando a fala de outros colegas que já estiveram aqui, o Instituto de Biologia hoje passa por um problema estrutural, A obra deles está atrasada e eu quero fazer um paralelo com a moradia disso, porque a moradia estudantil de Niterói também foi entregue com atraso e mês que vem nós estaremos completando 1 ano de moradia, então, ou seja, ainda é um bebê, uma moradia ainda. E nós já temos problemas estruturais, nós temos teto caindo, nós temos vasos que foram colocados errados, os caimentos do banheiro são feitos
completamente em desacordo, a gente toma banho com um rodo empurrando para o ralo, o reservatório de água que foi construído para 50 pessoas com uma moradia para 300, entendeu? Então, quando o engenheiro-chefe vem aqui e pergunta para vocês, da galera de biologia, se vocês querem acompanhar a obra, querem visitar, eu atento para que vocês façam isso, porque eu digo com propriedade que a SAEM não soube fazer uma moradia estudantil, entendeu? A gente passa por problemas que não tem como, entendeu? O reservatório é construído para 50 pessoas, uma moradia para 300, que já é pequeno. Então acompanhem, peçam para fazer uma visita, peçam para ir em cada canto da nova obra, porque senão eles podem entregar mês que vem com os mesmos problemas que a gente está enfrentando hoje em dia. Entregaram, quando a gente entrou, a gente tinha ciência, nos avisaram que a gente estaria entrando na moradia antes da obra ser entregue, faltando 2 meses, mesmo com atraso, mas eu chego a pensar que, na verdade, a gente entrou com 2 anos de antecedência para a obra de conclusão, entendeu? Então é isso. Ouvi o pró-reitor Sérgio e o diretor, o coordenador da moradia, Paulo, por favor. Bom dia a todos. Vou contar um pouquinho como foi a construção do Regulamento Geral das Moradias Estudantis da UF. Não havia moradores naquele momento, né? Então, a gente montou uma comissão, a gente convidou um estudante da Casa do Estudante, para ter um estudante com alguma experiência de residência estudantil, né? E tinha uma pessoa da área do direito, tinha um diretor de unidade, né? E membros da própria pró-reitoria. Foi feito um trabalho, né? Tinha um representante do DCE também. Tinha. Tinha inclusive, da ala, que era majoritária na época, que hoje é oposição, né? Certo. E, enfim, foi construído esse processo. Foi um bom trabalho. Eu entendo que foi um ótimo trabalho. Porque nós, primeiro, recolhemos estatutos, regimentos das moradias do país, das universidades, né? E olhamos aquilo que procuramos pegar o que tinha de melhor. É um regimento que, por um lado, tem regras bastante exigentes, no sentido, nossa preocupação era garantir a qualidade de vida de quem vai morar, né? Então, que não ficasse uma situação de bagunça, enfim, que o estudante, você dissesse, que um pai dissesse assim, olha, eu não quero meus filhos lá, né? Então, esse foi um primeiro cuidado. Segundo cuidado, claro que isso depois passou pelas câmaras, né? Isso passou pela Projeto também, que elogiou muito o projeto. Veio para as câmaras, passou nas câmaras, foi discutido, veio para o Conselho, foi discutido, eu me lembro, inclusive, agora vamos falar especificamente da questão da exigência acadêmica, como é que isso funciona em relação à moradia e em relação a qualquer programa da assistência estudantil. Não há nenhuma exigência acadêmica para entrar no programa. A única exigência para entrar num programa de assistência estudantil na UF é o perfil de fragilidade socioeconômica. Certo? Então, quem avalia se entra na moradia ou se não entra, são as assistentes sociais em cima do trabalho científico do que elas aprenderam na faculdade, certo? De como fazer uma seleção socioeconômica. Elas é que dizem quem entra. A partir do momento que o estudante entra na moradia ou entra em qualquer outra bolsa,
ele passa a ter um compromisso de algum rendimento mínimo acadêmico. Porque não estamos... Uma coisa é assistência estudantil, outra coisa é assistencialismo. Exatamente, ou não. Ou não. É para ter assistencialismo? Desculpe, eu não concordo. A pessoa não recebe o recurso, a pessoa não recebe o recurso pelos belos olhos dela, não. Ela recebe o recurso para se formar com... Ó, pessoal, vamos ouvir. Temos uma Nós divergência, temos oportunidade então, para todos falarem. Perfeito, eu não tenho problema de ter divergência. Com certeza, se vocês entendem que é para o aluno receber a bolsa, ficar 20 anos na universidade, foi um bom trabalho. Porque é direito? Ué, se não tem restrição, se é um direito absoluto... Eu quero bolsa, moradia, é direito e eu não abro mão. Eu quero bolsa, moradia. Muito bem. É meu direito e eu não abro mão. Eu quero bolsa, moradia, é meu direito e eu não abro mão. Muito bem, eu discordo. Desculpa. Como direito absoluto e irrestrito, eu discordo. E vou continuar discordando. Se o Conselho Universitário entender que nós estamos errados, tranquilo. A gente tem que ser democrático. O Conselho Universitário, que representa a universidade como um todo, deliberou, e digo mais, houve conselheiros que diziam assim, olha, vem cá, como assim metade de aprovação apenas está sendo exigido na disciplina? Porque um absurdo, a pessoa está recebendo assistência estudantil, deveria ser 100%. Aí a gente observou, não estou dizendo que eu ouvi isso, e nós mostramos, estou dizendo que nós ouvimos isso. Oh, desculpa, olha, eu respeitei todas as falas aqui, estamos numa democracia, não tem problema nenhum com o debate, Então, quando nós discutimos aqui, houve pessoas que estranharam. Poxa, como assim? Então, nós observamos na época, para esses conselheiros, observa o seguinte, existem áreas, exemplo, matemática, cálculo, etc., que realmente é muito difícil ter uma aprovação, por mais que o aluno se esforce. Existem áreas, exemplo, matemática, cálculo, etc., que realmente é muito difícil ter uma aprovação, por mais que o aluno se esforce. Não, e outras, gente, aprenda a ouvir, por favor, e outras. Então, existem disciplinas com grande índice de reprovação.
Nós, inclusive, incluímos no regulamento, até por uma sugestão do movimento estudantil, que ficasse claro... sem justificativa, né? Então, está previsto no regulamento, que essa justificativa vai ser avaliada pelas assistentes sociais da PROAS. São assistentes sociais, não são monstros, não, são assistentes sociais. Então, observa, o estudante que... foram citados os 5 estudantes aqui, né? 2 deles já fizeram o seu recurso, outros 3 não fizeram recurso, certo? Ah, não é assim. É ganhar no grito? É ganhar no grito ou é qualidade do processo? Outra coisa, isso é a primeira coisa. Sim, mas eles podem recorrer. Claro, gente, 2 já chegaram, tá? 2 processos chegaram à PROAS, tá certo? Outra coisa. Vamos escutar porque... Gente, olha só. Gente, primeiro faça o recurso, ok? Depois a gente conversa. Alguém falou, está escrito isso? Faça o recurso aí, a gente vê. 2 recorreram. Outra coisa, vamos explicar as 2 regras que existem, né? As 2 regras. A primeira é a reprovação. Então, é a aprovação. O estudante tem o compromisso de ser aprovado em pelo menos 50% das disciplinas em que ele se inscrever após a sua entrada na moradia. Observa que no semestre passado havia cerca de 20 estudantes, uma quantidade grande de estudantes, que tinha tido, às vezes, 100% de reprovação. Mas a gente cumpriu o regulamento. Não, ele entrou um pouquinho antes. Vamos seguir a regra. Fizemos uma reunião com todos os moradores, alertamos para isso. Olha, cuidado, atenção, a maioria deles, de fato, não teve esse problema agora. Então, houve um efeito positivo, houve um efeito benéfico, melhorou o desempenho acadêmico deles. Pelo menos, sim, daqueles estudantes, posso falar? Ah, não? Ah, não. De 5 minutos no máximo para falar, tá? Ah, não. Vou dar mais um minuto, professor Sérgio. Então, esse era o primeiro aspecto. Olha, a pergunta é, há interesse em ouvir, em esclarecer, em resolver? Então, vamos conversar, né? Então, foi um bom trabalho. Esse é o aspecto. E agora, há um segundo item da reprovação por falta. Porque, para mim e para o Conselho Universitário, pareceu óbvio que há uma diferença abismal entre ser reprovado numa disciplina e ser reprovado por falta numa disciplina. Eu posso não conseguir passar numa disciplina, porque a disciplina é difícil. Mas se eu faltei, aí sou eu que estou tomando uma decisão. Sei. Então, tá claro? Então, e mesmo assim, mesmo para reprovação por falta, está escrito no regulamento que o aluno, eventualmente, ele pode ter uma justificativa para isso, pode ter uma doença, pode ter enfim, alguma coisa pode ter acontecido. Então, está previsto isso também e ele deve recorrer se ele se sente justificado, que ele tem uma justificativa. Tá certo?
Então, isso é o que eu queria colocar. Como foi falado um pouco da estrutura, eu pedi ao Paulo se pudesse falar um pouquinho da estrutura. Pode ser? Ah, desculpa, só uma coisinha que eu esqueci. Desculpa. Uma coisa que eu esqueci de falar, foi falado sobre mudança do regulamento. Isso também está previsto no próprio regulamento. Existe um conselho deliberativo da moradia formado por estudantes eleitos pelos residentes, eleitos pelos residentes. Esse conselho pode se reunir e deliberar propostas de mudança no regulamento e passarão pelas câmaras, e normalmente serão aprovadas ou não aqui no Conselho Universitário. Então, tudo isso está dentro, não é preciso zerar tudo, não tem sentido, certo? Obrigado. Foi um bom trabalho.